Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Só fazendo uma introduçãozinha. A gente está aqui no nosso culto de oração, no nosso encontro de oração diário, que a gente faz sempre de segunda a sexta. Quem é novo aqui, que seja muito, muito, muito bem-vindo. Seja da onde você for, seja bem-vindo. Que a paz do Senhor permeie todos os corações, todos os dias da nossa vida. Estamos aqui de segunda a sexta, às 7 da noite, né? O horário de Brasília. Tem muita gente de fora, de outros países, tá? E nos reunimos para falar especificamente sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse, porque o fim já é iminente, nós já estamos vivendo os tempos do fim. Isso eu gosto de frisar sempre para que você nunca esqueça. A gente já está no fim. O fim não é que vai chegar, o fim é um período. Não é um segundo de fim, o fim é um período. Tá? Nós estamos vivendo o período do fim, o período da era da tribulação, nós já estamos vivendo desde 2020. Nós, os salvos, os que estão em santidade, aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, foram lavados nas águas do batismo e mantêm a sua santidade diária, buscam a Deus na rotina, serão arrebatados no arrebatamento do relâmpago de Mateus 24, versículo 27, onde Jesus resgata os seus para que não vivam a grande tribulação. Isso já é iminente, o arrebatamento é esse ano de 2023, já está chegando. Tá? Está muito perto. A cada dia que a gente se encontra aqui, eu fico mais emocionado. Porque a cada dia é um passo mais perto do nosso arrebatamento, da nossa reunião com o próprio Jesus Cristo face a face. É isso que Deus fala, busca a minha face. E a gente busca e muitas vezes não enxerga. Porque Deus é espírito, Deus é fogo consumidor e nós ainda estamos presos à nossa carne. Mas está chegando o dia que a face dele será revelada para nós, está muito perto, faltam poucos meses, poucas semanas. O objetivo maior da nossa vida, que é nos reencontrarmos com o nosso Deus Criador, já está próximo. Então, esse estudo, esse encontro diário é para te animar, para a gente se empolgar, para a gente alimentar a fé uns dos outros. Porque nesse fim dos tempos você não pode esmurecer, meu irmão. Você não pode ficar chateado, você não pode ficar a cabeça baixa. Ontem a gente estava lendo algumas orações, o próprio Deus falando através das orações em línguas. Ele revelando, levantem a cabeça, vocês são soldados, não fiquem tristes, vocês estão voltando para mim. Jesus logo busca vocês. Isso é boa notícia. Ao mesmo tempo que estamos dando muitas más notícias para quem fica nesse mundo, pois viverão a grande tribulação, a chuva de estrelas, pedras caindo do céu, com sangue, com fogo, terremotos, tsunamis, crises, guerras. Estamos anunciando o que vai acontecer nesse mundo. E será terrível. Mas ao mesmo tempo estamos anunciando que há salvação em Cristo Jesus. Ainda há tempo, pouco tempo, mas ainda há tempo para quem realmente se entregar a Cristo, para que seja arrebatado e libertado dessa época de trevas. Essa é a boa notícia que nós temos. Essa é a boa notícia. Há as más notícias, mas há esperança. Deus te ama, meu irmão. Eu não sei se você sente isso, mas Ele te ama demais. Mais do que você pode compreender. Ele não tira os olhos de você. O tempo que vivemos nessa terra foi de provação. Aqueles que venceram serão arrebatados. O que é vencer? É passar esse período em santidade. Você não precisa construir casa, você não precisa comprar o melhor carro, você não precisa vestir a melhor roupa, você só precisa se manter em santidade. É só isso que ele pede.
Se mantenha santo, porque eu sou santo. Deus ama tanto o seu povo que mesmo para aqueles que ficam na grande tribulação, que não se atentaram, que não se cuidaram, ele prepara um novo arrebatamento no final da grande tribulação. Apocalipse 14, de 14 a 16, onde ele é chamado de a ceifa. É o mesmo que Paulo fala em Coríntios e em Tessalonicenses. Há esperança para nós que estamos com Cristo e há esperança mesmo para quem ficar na grande tribulação. Deus dá chance, meu irmão. Deus está chamando porque Ele ama. Amém? Essa palavra que você pode se agarrar, você pode ter certeza. Deus te ama e Ele ama o teu próximo. Avisa o teu próximo, avisa teus parentes, manda mensagem no grupo, pelo amor de Deus. Compartilhe um link de alguma pregação, se manifeste. Porque quem ficar vai sofrer demais. Deus nos ama, Ele não quer que ninguém sofra. Sofrimento vem das mãos de Satanás. Deus criou um jardim perfeito. Quem corrompeu foi o homem, quem corrompeu foi os demônios. Deus nos dá a verdade, o inimigo dá a mentira. Deus dá a bondade, o inimigo dá a maldade. E cada um de nós tem o direito e a opção de escolha. Ou eu vou estar com Deus ou vou estar com o inimigo. Não tem morno, não tem médio. Aqueles que escolheram por Deus que permaneçam nele, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar sobre resistência. Resistência. Por que resistência, Rubens? Porque é o que a gente tem muita dificuldade. A gente fala, permaneça em santidade, a gente consegue um dia, 1 hora, 2 horas, passa um tempo, a gente já está bravo, já está estressado, já está desanimado. Resistência é uma habilidade. Resistência é algo que você precisa adquirir. Você ganha resistência com esforço. Não vem à toa, não vem de graça. Amém? Hoje a gente vai falar sobre isso, porque aqueles que resistirem até o fim serão salvos. Amém? Vamos ler um texto. Abre em Tiago, versículo 4. Vou ler o 6 e o 7. Tiago 4, 6 e 7. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse trecho é importantíssimo, porque ele liga 3 pontas aí. Ele fala de Deus, ele fala do diabo e fala da resistência. Ele começa falando, Deus resiste aos soberbos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu for uma pessoa altiva, se eu for muito orgulhoso, se eu quiser me garantir em mim mesmo, eu não confio em Jesus, não acredito nessas coisas. Eu acho que basta a gente ser honesto, eu ter meu bom emprego, cuidar bem da minha família, eu estou garantido. Isso é soberba. É eu achar que eu mesmo garanto a minha vida. Se eu mesmo garantisse a minha vida, Deus não tinha que enviar Jesus Cristo para morrer na cruz pelos meus pecados. Jesus fez o sacrifício que eu não tenho condição de fazer. Eu não tenho nada de soberba, não cabe orgulho dentro da humanidade. Nós somos podres, nós somos mesquinhos. Para ter a virtude de morrer na cruz pelos pecados da humanidade, eu precisava ser santo e perfeito. Eu já nasci em pecado. Pecado de descendência. Mas se Adão não tivesse pecado, eu não pecaria, será? Faz as contas aí, meu irmão. Quantos pecados você pensa por dia, por semana, por mês, por ano? Como que é a sua oração de final de ano? É sempre feliz porque o ano foi exatamente do jeito que você planejou, do jeito que você imaginou? Ou você lamenta de várias coisas que você cometeu, que você, rapaz, não queria ter feito isso?
Você não se garante, eu não me garanto. Deus nos garante. Então, quando ele encontra um coração soberbo, porque ele, Deus, sonda o coração. Eu olho para vocês aqui, eu só consigo ver a foto. Às vezes vejo o cabelo. Se a gente se encontrar, a gente tem uma noção. Pela vestimenta, a gente não vê o coração de ninguém. Quantas e quantas vezes a pessoa que você confiava, conviveu por tantos anos, chegou a te trair. Na hora que você mais precisava, ela não te esticou a mão e você pensou, rapaz, até essa pessoa, eu imaginei que nela eu podia confiar. Para você ver como a gente tem pouca noção das coisas. Deus sonda o coração, Deus sonda a mente, Deus sonda o espírito, Deus sonda as obras. Não tem como fugir da presença de Deus. Davi fala que se eu for para o mais altos céus ou para o mais profundo abismo, ali o Senhor está, eu não consigo fugir do Senhor. Aí esse Senhor que sonda tudo, que conhece a todos muito bem, ele fala, os soberbos, os orgulhosos, os que se garantem, que se acham muito bons, que têm resposta para tudo, a esses eu resisto. Sabe o que é resistir, meu irmão? É essa pessoa ficar buscando a Deus e Deus insistindo em não ouvi-la. Resistência é isso, é você fazer uma atitude e permanecer nela. Deus fala que ele nem ouve a pecadores. Ou seja, se você está em pecado e fica orando, pedindo a bênção, pedindo para Deus ajudar, ele nem está ouvindo. Porque Deus resiste aos soberbos. Aquele que está em pecado e permanece é aquela pessoa que fala, não, mas por que eu pequei? Aquela pessoa que me provocou. Não, mas é o outro que fez. Não, mas isso não é pecado. Me mostra na Bíblia onde está. E não sei o que, a pessoa tem uma soberba em relação à própria santidade dela. Para ela pedir perdão, para ela se arrepender, é uma labuta. Esse aí, Deus nem escuta. Porque Deus não ouve a pecadores. Deus resiste aos soberbos. É por isso que todo dia nas nossas orações eu oro, Senhor, perdoa os nossos pecados. Porque se ele não perdoar, a nossa oração bate no teto e volta, ela não chega aos céus. A nossa oração é como incenso. Incenso é fumaça, é aquilo que vem para cheirar. Aí tem oração que sobe como um incenso agradável ao Senhor. Por isso que o sacrifício é feito com fogo, a fumaça sobe como um incenso. Tem sacrifício que agrada a Deus, tem sacrifício que não, tem oração que agrada a Deus, tem oração que não agrada. A oração que não agrada, ele não ouve. Não é assim que a gente faz? A pessoa que está falando não está nos agradando, a gente não ouve mais, a gente sai, muda de canal. A música não está me agradando, eu paro de ouvir. Assim é Deus com as nossas orações. Quem é esse, essa voz que está vindo aqui, que está me incomodando? Desse pecador que não sai da vala do pecado, que ama as trevas e quer ficar falando comigo. Deus não se mistura com trevas. A única oração que Deus ouve do soberbo, do pecador, é a oração de arrependimento. Senhor, eu fiz, eu confesso, eu não consigo. Eu achei que eu conseguia, eu achei que ia dar do jeito que eu pensei, mas eu estava errado. Agora eu entendo, Senhor, me perdoa, eu me coloco de joelhos, eu estou me humilhando, porque o Senhor é que é grande, o Senhor é quem sabe, eu não sou nada sem o Senhor, por favor, me perdoa. Eu me ajoelho no pó, me ajoelho na cinza, buscando a tua face, Senhor. Essa é a oração do pecador que Deus ouve. É oração de humildade, oração de arrependimento, porque ele não ouve a pecador e ele resiste aos soberbos. Amém? Seguindo no versículo. Como ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Ou seja, todos os dias da sua vida, busque essa humildade. Humildade não é você se fingir de pobre, não é você fingir que você é um miserável. Humildade
é você reconhecer quem você é. Tá? A gente muitas vezes traduz errado algumas palavras. Humildade é você é rico? Pois você é rico. Amém. Você tem conhecimento? Então você tem. Agora, se você não tem, você não tem. Admita quem você é. Não precisa se fazer de grande, nem se fazer de pequeno. Admita quem você é. Porque Deus conhece quem você é. Já viu aquelas pessoas que às vezes têm um dom, têm um talento, têm uma condição e todo mundo, meu, isso é muito bom, vai lá e fala, ah, não, eu não sou nada, eu não sou. Isso é aquela falsa modéstia, não? A pessoa sabe que ela é. Às vezes ela sabe que ela é boa. Seja para cantar, para pregar, para fazer uma comida no Natal, a gente quer um prato delicioso. Nossa, você que prepara melhor a comida, você não quer fazer a nossa ceia de Natal? A pessoa, não, eu não sei. Eu não... A gente sabe que você sabe fazer. Estamos te pedindo. Entende? Humildade é isso, é você reconhecer quem você é. Sempre gosto de lembrar a oração de Jonas, a última oração lá no final do livro, onde ele reconhece quem ele é diante de Deus. Ele fala: Deus, eu não tenho misericórdia, eu sou um cara zangado, eu não gostei do Senhor ter me enviado para Nínive, eu não queria estar aqui. Reconheça quem você é, isso é humildade. Fala para Deus a verdade do seu coração, porque se você for falso diante de Deus, ele não vai te ouvir. Tô falso, cheio de pecado, cheio de coisa que eu tô sentindo, que eu não tô gostando, mas daí eu faço uma oração toda bonitinha para Deus. Ó, grandioso céus e terra, como é bom estar na casa do Senhor, e você queria estar em casa vendo filme. Seja humilde, confesse a Deus quem você é e peça muita misericórdia de Deus, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Se nós não chegamos para Deus com humildade, com, com a cabeça baixa, com muita sinceridade de coração, com muita pureza, realmente colocando a verdade de quem nós somos diante de Deus, ele nos resiste, ele nem nos ouve. Por isso que muita gente ora, ora, ora e não ouve a resposta de Deus, não vê a resposta de Deus, não vê a vida mudando. Porque tem coisa dentro de si que tem que ser trabalhada, tem que ser exposta, pecado tem que ser confessado. Amém? E você, meu irmão, aprenda a confessar para Deus as suas culpas, tá? Todo dia de manhã, todo dia à noite, comece seu dia em santidade. Vai acabar o dia, faça outra oração pedindo perdão dos seus pecados para você dormir em paz e em santidade. Fecha seu dia num ciclo de santidade. Começa com Deus e termina com Deus. Não deixa passar um dia para o outro. Amém? Esse é quem Deus ouve. Logo em seguida, Tiago 4, versículo 7, ele fala: e resistir ao diabo. Ou seja, você está em santidade, Deus te ouve, glória a Deus. Você está humilde, está sendo sincero, Deus está te ouvindo, aleluia. Aí você pega essa resistência que Deus tem com o pecador, que Deus tem com o soberbo, e você usa essa resistência para Satanás, para o pecado, para a lábia dele. Foi exatamente isso que Jesus fez no deserto. Satanás veio cheio de lábia, cheio de conversa. Jesus fez o que? Ele resistiu. Sai para lá, Satanás, não quero nem te ouvir. Não tenho tempo para as suas mentiras. Tem gente que dá ouvido para Satanás, fica de conversinha. Não, é meu amigo de infância. Não, é não sei o quê. Não, é só uma piadinha. Não, é só um grupo de amigos aqui. Mas nesse grupo estão mandando um monte de coisa zoada, meu irmão. Sai desse grupo. Não, é que é ficar chato se eu sair, grupo de amigos, o pessoal trabalha. Fica de conversinha com Satanás, meu irmão. Dando trela, daqui a pouco você tá rindo, daqui a pouco você tá saindo. Meu irmão, tanto de igreja que eu vi caindo, porque começou com um, daí outro líder, que começou com gracinha, com gente do mundo, com outro, não sei o quê. A igreja inteira falou: rapaz, se até o líder tá fazendo, porque eu não posso. Se até o líder tá bebendo, porque eu não posso. Se até o líder vai no boteco, anda lá, por que eu não posso? Se até o líder faz isso, vai na balada, porque eu não posso? E virou rotina da igreja. A igreja virou mais, parece mais uma boate do que uma igreja. Porque virou tudo pode.
Ninguém estava resistindo a Satanás. É por isso que chega a crise, é por isso que a verdade é distorcida e chega no caos, porque as pessoas, ao invés de resistirem a Satanás, vão vivendo no morno, no meio termo. Resistir a Satanás é fechar a porta, meu irmão, não é deixar ela entreaberta, não. E ele é ladrão e salteador. Se ele deixar a janela aberta, ele entra pela janela, ele pula o muro. A gente está numa batalha espiritual. Para resistir a Satanás, você tem que perseverar, porque ele não vai se contentar com um não. Vai ler a tentação de Jesus, quantas vezes ele tentou, não foi uma vez, ele ficou insistindo. Ele foi por um lado, Jesus deu uma resposta, ele foi pelo outro, daí ele foi pelo outro, daí ele foi pelo outro. Até que acabou as armas dele, porque ele também não tem tantas armas assim, uma hora acaba a munição. É isso que ele está falando, resista ao diabo. Ele vai tentar várias vezes, mas chega uma hora que ele perde a munição, aí ele sai de vós. Ele sai de perto de vocês. Até que ele vai achar outra brecha, outra situação, aí ele volta. Aí você repete o processo de resistir. Não, sai pra lá, não tem conversa. Se der conversa, meu irmão, ele é bom de lábia. Ele é bom de conversa, ele distorce o versículo, ele distorce a opinião, ele distorce a verdade e daqui a pouco você está na dúvida. Já falamos sobre isso. Quando você está na dúvida, é aí que você está no lugar que ele quer mesmo, porque daí ele te conduz para onde ele quiser, ele te manipula do jeito que ele quiser. Esteja certo, firmado na verdade, na palavra de Deus. Como nós estamos em batalha espiritual, a gente vai ler hoje a armadura de Deus. Efésios 6. Amém? Vamos ler todo o texto de Efésios 6, a armadura de Deus, porque é com ela que você resiste. Ah, Rubens, eu não sei como resistir, a gente vai ler tudo agora. E dá os detalhes, Efésios 6, de 10 a 18. São 8 versículos onde ele te dá o manual de como você resistir às astutas ciladas de Satanás. Amém? Quanto ao mais, sede fortalecidos em arro ao Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra os principados e potestades do mal, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Esse trecho é curto, só 8 versículos, mas vocês já perceberam que ele fala um monte de coisas aqui. Então, vou passar rapidinho aqui, versículo a versículo, para a gente tentar destrinchar, para ficar o mais claro possível. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É o que eu estava falando. Satanás tem cilada. Ele não é trouxa, Satanás é esperto, tá? Ele não vai aparecer na tua frente do nada como um dragão, tá? Senão você sai correndo. O que ele vai fazer é chegar sutil, no rosto de um cara bonito, no rosto de uma moça bonita.
com uma ideia sensacional, com uma palavra sedutora, com uma foto bacana na mídia social. Ele não vai chegar de qualquer jeito, meu irmão. Daí ele vai, em algum momento, quando ele ganhar sua confiança, ele vai te oferecer algo que não é de Deus. Mas é muito disfarçado, já falei isso aqui outro dia. Ele pega uma verdade de Deus e coloca uma mentirinha escondida. Se você não está esperto na conversa, você nem percebe. Ele fala, Deus é bom. Bom se ele fosse o tempo todo. Opa, calma aí, mas Deus é bom o tempo todo. Tem que estar esperto, meu irmão, porque uma frase, uma vírgula, ele já gira a sua cabeça. Ele já chega com uma teoria, com uma teologia que não é de Deus. Ele já te afasta de um versículo. Afastou de um, ele afasta de dois. Afastou de outro, ele já te deixa um dia sem ler a Bíblia. Ele conseguiu, ele já te deixa 3 dias sem orar. Aí já te apresenta gente nova. Já tem uma nova roda de amigo, que não tem nada a ver com Deus. E aos poucos ele vai minando sua vida. Como quando você vê, você, rapaz, eu tinha uma vida tão diferente da que eu tenho hoje. É assim que ele chega, é com cilada, com estratégia. É passo a passo, é com gotinhas. Com gotinhas, meu irmão. Você liberou uma gotinha, ele vai chegar com 2. Até que ele enche o copo. Tá? Então, Paulo está falando que a armadura de Deus é literal para você usar contra as ciladas do inimigo. Tá? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do mal, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, o que eu falo sempre aqui. Nossa luta não é contra a carne e contra sangue, porque carne e sangue ficarão nessa terra. Carne e sangue tem tempo, tem validade. A traça e o cupim corrói. A carne e o sangue, quando você morrer, meu irmão, vai ser enterrado na terra, não tem valor para nada. A nossa batalha é espiritual, porque nós somos seres espirituais. A carne que você vê no espelho, que você toca, o cabelo que você arruma, que você gasta uma fortuna para fazer um tratamento, a maquiagem cara, tudo isso, meu irmão, é só o casco que reveste o seu espírito. Isso é só o corpo carnal que cobre o seu verdadeiro corpo espiritual. É esse que você tem que embelezar. Olha o que Jesus fala, não ajuntem tesouros nessa terra, não tem validade, esse mundo vai acabar, junta tesouros no céu. Lá tudo dura, lá sua vida espiritual vai ter uma continuidade. O que você tem de tesouro lá não se acaba nunca. Quantos galardões você ajunta no céu por dia, meu irmão? Você já fez essa conta? Quantos atos de bondade, de obras santas você faz por dia? Porque cada uma é uma pedra preciosa da sua casa no céu. Esses são seus tesouros espirituais, que você vai juntando com atos de bondade aqui, com orações e súplicas, ações espirituais nesse lugar, que vão resultando em riquezas no céu. Quando eu chego lá, eu vou reencontrar o que eu ajuntei. Quanto mais você ajunta, melhor será a sua vida eterna. Tem um irmão que estava contando um testemunho. Ele foi aos céus, acho que eu já contei aqui em alguma reunião. Ele, quando estava passeando com Jesus no céu, ele conta. Esteve lá em visões. Se você não tem essas experiências, não tem esse costume, é só buscar, meu irmão. Põe teu joelho no chão diariamente, você vai ver como você não começa a vivenciar experiências espirituais. O irmão estava compartilhando, ele estava no céu. E uma das coisas que chamou a atenção dele é que ele passou por uma moça muito bonita, uma mulher muito cheia de pérolas, um vestido de pérolas, e todo mundo que passava por ela tinha muito respeito, a honrava demais. Era uma mulher maravilhosa. E ele perguntou para o anjo que o acompanhava, não lembro se era um anjo ou se era Jesus. E ele falou: quem é essa mulher? Quem ela foi na terra? E o anjo falou: essa mulher era uma velhinha na terra. Ela se converteu, mas nunca parou de orar nos hospitais. Ela ia para os hospitais todos os dias. E ela orava pelos enfermos. Muitos foram curados, muitos morreram. Mas todos que aceitaram a Jesus subiram
Aqui no céu tem muitos moradores que subiram por conta dela. Lá ela era uma velhinha que ninguém dava valor, ela era pobre, não tinha boas roupas, a aparência dela não chamava atenção, tinha muitas rugas, andava corcunda, andava devagar. Aqui ela é uma mulher, ela é linda, ela é saudável, ela se veste de pedras preciosas, são parte dos galardões que ela juntou na terra. Quando Jesus fala, no céu, meu pai tem feito muitas moradas, que moradas você acha que são essas, meu irmão? É a sua e a minha. Eu sei que eu estou construindo casa grande, meu irmão. Rapaz, aqui eu vivo em casa pequena, aqui eu tenho vida simples, aqui eu não me importo, porque tudo que eu construo aqui acaba. Mas lá no céu, eu quero é mansão. Estou juntando meus tesouros, junta os seus. Amém? Nós estamos brigando nas regiões celestiais, porque a nossa queda é queda espiritual. Satanás, os demônios são seres espirituais. Minha casa no céu é espiritual. É aí que a gente está travando nossa batalha. Ou você está perdendo ou você está ganhando. Amém? Sempre se lembre disso. Por isso que eu falo sempre, não entre em discussão, não entre em contenda nesse mundo. A pessoa está brigando, está discutindo, mas deixa ela ganhar. Brigando por coisa terrena, rapaz, pode levar. Eu vivo com o básico aqui. Graças a Deus eu aprendi isso desde cedo. Graças a Deus meus pais sempre foram muito humildes. Em fases que eles ganhavam bem ou em fases que eles ganhavam mal, a nossa vida era a mesma. O que a gente ganhava, que sobrava, que era para além do que a gente precisava, a gente doava. Aleluia por causa disso, porque eu acordava em casa, às vezes tinha visita, a visita não tinha o que comer, tinha onde dormir, dormia em casa, a gente emprestava o colchão, emprestava minhas roupas. Aprendi isso em casa, graças a Deus. A não juntar tesouros nesse lugar. Quando comecei meu ministério, eu pagava para a igreja inteira, acampamento, pagava, meu irmão. Toma, tá precisando, toma, tá faltando, toma, porque para mim tá sobrando, toma. Mas e para você, Rubens? Eu tô bem, não preciso de mais nada. Isso não é se vangloriar, meu irmão. Isso não é, ele se acha. Não, eu tô falando a verdade. Porque quando você tem a consciência de que esse mundo acaba, que você não vai levar nada daqui, você tem outra visão de realidade. Quando você entende que sua batalha é espiritual, você vive diferente. Você não segue os padrões desse mundo. O que você faz por amor a você e amor ao próximo. Por amor a Deus em primeiro lugar e amor ao próximo como a ti mesmo, no mesmo nível. Se eu estou com comida, eu não vou comer feliz se o meu vizinho não tiver com comida. Na época da pandemia, a casa aqui virou quase uma ONG. A gente distribuía comida para todo mundo. Ah, tem pouco? Pois então vai ter pouco todo mundo. Vamos repartir em partes iguais. Versículo 13, Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai a armadura de Deus. Ou seja, ele está relacionando a guerra espiritual, a guerra nas regiões celestiais, com esse portanto. Portanto, já que você está em guerra espiritual, você necessita das armaduras espirituais de Deus. Senão você perde essa guerra. Para que possais resistir ao dia mau. Ou seja, vai ter dia ruim. Você não se converte para ter só dia bom, não. Vai ter dia bom e ruim para crente e para não crente. Mas com a armadura de Deus, você resiste nos dias maus. E olha o que ele fala que é interessante. E depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis, que é o que eu estava falando de Satanás e Jesus lutando ali no deserto. Satanás tentando Jesus. Jesus resiste. Satanás vai embora. Ou seja, Jesus venceu. Só que ele venceu a batalha. A guerra continua. Satanás vai embora, mas daqui a pouco ele volta. Por isso que Paulo fala, depois de você ter vencido, permaneça inabalável. Não vai comemorar, se distrair. O mundo não acabou, você está vivo, está respirando, fique esperto.
Vence uma batalha, comemora, mas com o olho aberto. Aquela coisa, né? Um olho no peixe, outro no gato. Estou curtindo aqui, mas estou orando espiritualmente. Lembra que eu falei sempre das orações espirituais? Você manter uma parte do seu cérebro sempre conectado com o Espírito Santo, sempre atento ao que Deus pode falar. 14. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade. E aí começa a citar os elementos da armadura. O que é cingido-vos? Cingido é o cinto, tá? Ele começa falando do cinto. Olha que importante. Porque ele começa falando do cinto? Para eu me cingir com o cinto. Porque é o cinto que segura toda a armadura. Toda a armadura é encaixada pelo cinto. Se o cinto não está bem fechado, a calça cai, a roupa cai, a armadura cai. O cinto é o que segura. Então ele está falando da base, está falando da estrutura. Qual que é a estrutura que ele fala? Eu vou me cingir com o quê? Qual que é o meu cinto? Ele fala que é a verdade. A verdade é o que te sustenta. Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ao mesmo tempo, ele fala para os fariseus, vocês não entendem o que eu falo, vocês não têm a percepção espiritual, porque vocês são mentirosos, vocês têm por pai o diabo, e o diabo, Satanás, não tem nada a ver comigo. É por isso que quando eu falo da verdade, vocês não entendem, porque vocês vivem pela mentira. Perceba que são duas bases, são duas paternidades. Ou eu sou filho de Deus e falo e vivo a verdade, ou eu sou filho de Satanás porque falo e vivo a mentira. Você quer me ver agoniado, entrar na igreja e achar crente mentindo, meu irmão. Você quer me ver perder o prumo, é eu entrar na igreja e ver crente mentindo. Se eu vejo o líder mentindo, então, rapaz, eu chamo para a salinha na hora. Pode não ser nem minha igreja. Posso estar ministrando, visitando a igreja. Porque mentiroso é contaminável. É aquela doença contagiosa. Uma mentira pega muita gente. Uma vez que sai da boca de alguém, alguém vai acreditar. É uma informação que vai se espalhando. E uma vez que você fala, não tem mais como voltar para dentro da sua boca. Já está no mundo, já saiu, já se proliferou. Ela vai começar a pegar raiz em alguém. Alguém vai se apegar àquela mentira que a pessoa falou e vai crer como se fosse verdade. Principalmente se for um líder. Um líder espiritual, se for o chefe da empresa, se for o pai de família. Um pai que mente para o filho vai crescer em mentira. Não, mas meu pai que falou. Como é que meu pai ia mentir para mim? Quando eu me converti, meu irmão, me converti entre 6 e 7 anos de idade, aceitei Jesus no meu coração. Dias depois, meu vizinho veio brincar em casa. E eu cresci em lar cristão. Na minha vida, eu vivia dentro de igreja, eu só andava com crente. Aí um dia ele falou um palavrão. Eu falei, o que você está louco? O que você está falando isso? Ele, o que tem? Como que tem? Deus não gosta. Ele falou, eu não acredito em Deus. Eu fiquei maluco. Como você não acredita em Deus? Você é doido? Quem que você acha que criou os céus, a terra, o mar azul, a grama que a gente está brincando? Homem que não foi. Aí ele falou, meu pai disse que Deus não existe. Se meu pai disse, ele não existe. Como é que eu vou refutar isso? Como é que eu vou falar, eu criança, falar para uma outra criança, não acredita no seu pai é maluco. Acabou a conversa aí. Ele foi embora, eu fiquei orando em casa. Doido, vai como que um pai ensina isso para o filho que Deus não existe? Porque alguém deve ter ensinado esse pai que Deus não existe. E você vai voltando na cronologia, você vai ver que o pai da mentira é Satanás. É por isso que todo mentiroso é filho de Satanás. Toda mentira tem consequência. A consequência final é que vai te levar para o lago de fogo, mesmo fim que Satanás. Porque o lago de fogo é criado para Satanás e os seus seguidores. Então perceba que a base sua é a verdade. Não importa se a verdade é boa ou ruim. Não importa se a verdade vai te beneficiar, vai te deixar com vergonha.
Ah, mas se o pessoal souber, pega mal para mim, mas que pegue mal, meu irmão. Mas não minta. Pelo amor de Deus. Cuide das suas palavras. Se tem algo na sua vida que você tem vergonha, que você não quer expor, fique em silêncio. Cala a boca. Fecha a matraca. Não entra no assunto. Porque se entrar no assunto, você vai ter que se expor. Deus espera que você exponha a verdade. Se você não expor a verdade, e eu falo por experiência própria, porque quando eu era criança eu fiz esse teste. E se eu mentir, o que acontece? Você não tem noção do trabalho que eu tive que dar até refalar com todo mundo, até expor toda a verdade depois. Porque quando você mente, você é responsável não só pelo que você fala, mas por todo mundo que acredita. É por isso que o mentiroso, quando ele vai se expor, ele vai pedir desculpa, ele tem que chamar todo mundo para que ele mentiu. E se perdeu a proporção, ele tem que ir em rede nacional, tem que falar a verdade na internet. Gente, me perdoa, eu falei aqui, eu estava errado. A vergonha é 1000 vezes maior. Então não minta, porque para você consertar uma mentira vai te dar muito trabalho, às vezes demora anos. Cingido-vos com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da mentira que aprisiona os outros no inferno, no pecado e na morte. A verdade ela é absoluta, ela não tem meio termo. Ou eu gosto ou eu não gosto, eu tô afim ou não tô afim. Ou eu sei ou eu não sei. Não tenha medo de falar a verdade, meu irmão. Não sabe falar, não sei. Outro dia me perguntaram alguma coisa aqui no privado, eu falei, ah, isso aqui é isso, isso aqui é isso, e isso aqui que você perguntou eu não sei. Vou pesquisar, se eu souber eu te falo. Não é pecado falar a verdade, meu irmão. Você pode saber, você pode não saber, você pode não ter certeza, tá tudo bem. O que não pode é mentir. A base da sua armadura espiritual é a verdade. Se o seu cinto é baseado em mentira, toda a sua armadura vai cair. Você pode estar todo armado, o cinto é o que segura. A mentira uma hora cai, uma hora vai ficar com a cara lavada. O próprio Jesus fala: o que as pessoas escondem será gritado pelos telhados. Você não vai conseguir esconder as coisas por muito tempo. Já chega e já fala logo. Chama quem você está devendo, com quem você não falou a verdade, não expôs certinho as palavras e falou: olha, aqui eu me confundi, me perdoa, quero corrigir o que eu falei. Na verdade é isso, 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 para que fique muito claro, é isso aqui. Não tenha medo de se corrigir, porque você se corrigindo, você fica bem com Deus. As pessoas podem xingar, mas então ela fez, podem te acusar, apontar o dedo. Não tem problema você ficar mal no mundo. O importante é você ficar bem com Deus. E bem com Deus é quem fala a verdade. Essa é a base, a primeira coisa que Paulo fala, porque ele entende muito bem disso. Ele sabe que se o cinto não tiver firmado, a armadura inteira cai com a mentira. Amém? Logo depois do cinto da verdade, ele fala da couraça da justiça. O que é a couraça? A couraça é o que vai no tronco, protege o peito. O peitoral, o peito e as costas, a couraça, né? É a armadura que vai no tronco. O tronco ele protege seus órgãos vitais, o seu pulmão, o seu intestino, o seu coração, o seu peito, seu estômago é protegido com essa couraça. Amém? Aí o que ele fala que é essa couraça? Essa couraça é a justiça. O que é justiça, meu irmão? Quando Deus vai falar da justiça, ele vai estruturar o país de Israel. Porque Israel, quando Deus salva o povo de Israel do Egito, ele está formando um país. É um povo. É uma nação. Essa nação tem que ter estrutura. Aí chega um momento que ele separa ali quem vão ser os juízes. Por isso que na Bíblia tem a era dos juízes. Vai de Moisés até Elias. Tá? O último grande juiz conhecido, que teve um renome ali, foi Samuel. Mas a era dos juízes durou até Elias. Moisés, o primeiro grande juiz de Israel. O que Deus fala a respeito dos juízes? Ora,
Prestem atenção. Quando vocês forem julgar alguém, julguem com justiça, com equidade, através da verdade. Não aceitem subornos. Não tenham preferências entre um e outro. Não importa quem está sendo julgado. Pode ser sua mãe com um doido. Não é porque é sua mãe que você vai favorecê-la. Julgue as coisas com justiça. Não aceite suborno. Ah, se você ficar do meu lado, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Não existe isso na justiça de Deus. Quem é justo não se vende. Quem é justo não se corrompe. Justiça não é só quando eu estou no tribunal. Todos os dias da minha vida, com meus irmãos, com a minha mãe, com meu pai, mulher, filho. Em todo lugar que a gente vai, tem alguma situação que entra em xeque. Ah, mas é isso ou é aquilo? É duas crianças brigando para mudar de canal na TV. Qual que é o justo? Buscar a justiça dá trabalho. Tem que avaliar a situação. Calma aí, o que aconteceu? Mas quem pegou o controle primeiro? Mas quem sentou no sofá primeiro? Quem ligou a TV? Há quanto tempo você está vendo? Ah, agora deixa seu irmão assistir um pouquinho. Vamos combinar? Cada um vê uma hora? Ah, não, mãe, mas nesse horário é o programa que eu posso, que eu quero assistir. No outro horário não vai ter o programa que eu quero assistir. Vai ter que negociar, vai ter que entrar num acordo. Tem que ficar justo para todo mundo. Eu tenho 10 milhões de reais. Meu vizinho é pobre, não tem o que comer. O que é o justo? Ah, não, eu mereço porque eu trabalhei, eu não roubei. Mas será que eu sou bom, melhor que ele? Será que eu não sou um pecador igual ele? Será que é justo eu ter sobrando e meu vizinho passando fome? Perceba que a justiça está em todo lugar, meu irmão, em todo momento. Eu tenho que estar avaliando. Isso é justo? Isso é certo? Porque é isso que vai proteger meus órgãos vitais. Essa é a minha couraça. Se o inimigo achar injustiça em mim, ele vai me ferir com ferida mortal. Porque couraça protege o meu peitoral. Ah, o Rubão é crente, né? Sei. Naquele dia eu vi ele fazendo uma injustiça com uma pessoa. Acabou meu ministério, acabou meu testemunho. Percebe como a gente não pode ser pego em injustiça? Porque as pessoas estão olhando. Aqueles comentários que o pessoal faz, nossa, esse pastor devia ser humilde, a igreja é pequena e ele anda num carrão. Por que a pessoa comenta? Porque parece injusto. Como é que a igreja tem um monte de pobre e o pastor tem um carrão? Cadê a equidade aí? Cadê o equilíbrio aí? Tem que haver justiça no meu meio. E se eu não começar a operar, quem que vai operar? Não sou eu, servo de Deus, não é você que está servindo a Deus, é a partir de você que ele vai ministrar o ambiente. É assim que o povo está andando, pois eu vou andar meio que no mesmo nível. Amém? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. A sandália, né, o pés, a armadura que vai no pé, o que ele fala que é isso? Pé com que a gente anda. É o caminho. Pé simboliza o caminho, é por onde eu ando, por onde eu corro, para onde eu vou, é com o meu pé. Ele fala: nos teus pés você prepara o evangelho da paz. E tem tudo a ver com aquela grande comissão. Vão por todo mundo, proclamem o evangelho a toda criatura. Pé é referência a caminho, é por onde eu vou. Ele fala, por onde você vai, você tem que estar ministrando o evangelho da paz. A gente sempre fala aqui, né, sobre ter a paz com todos, manter a paz com todos, não entrar em contenda desnecessária, brigar por coisa besta desse mundo. Você ministrou o evangelho, a pessoa não ouviu, não discute, não briga, continua andando. Quem quer me seguir, me segue. Mas eu tenho um rumo, eu tenho um caminho, eu estou rumo à vida eterna. Parte da minha armadura consiste em eu estar pregando o evangelho da paz. Porque se eu estiver ministrando o evangelho da guerra carnal nas coisas desse mundo, não faz sentido a minha armadura espiritual. O evangelho da paz vence demônios nas regiões celestiais. Os demônios, eles ministram a contenda, a discussão, a briga. Se eu chego pacificamente, eu quebro o demônio.
Entende? O evangelho da paz é isso. Eu não estou brigando com a pessoa. Não é o primo, não é o tio, não é o vizinho que é o problema. São os principados e potestades do mal que enganam as pessoas. Exatamente a mesma coisa com Jesus e a mulher adúltera. Trouxeram a mulher, Jesus, tem que apedrejar essa mulher. Ele fala, tudo bem, apedrejo é. Mas faz o seguinte, apedreja quem não tiver pecado. O que eles fizeram? Apedrejaram? Ou eles largaram as pedras e cada um foi para sua casa em paz? A própria mulher levantou a cabeça e falou, cadê? Jesus perguntou, cadê aqueles que estavam te acusando? Ela olha ao redor, não tem ninguém. As pedras todas no chão, nenhuma acertou ela. Ela fala, Senhor, eu não sei. Eu estava aqui me cobrindo, me protegendo das pedradas que eu achei que iam vir. E não veio nenhuma pedrada. O que aconteceu? Não, já foram embora. Pois vá embora você também. Vá em paz, mas não peques mais. Isso é ser ministro da paz. É isso que Isaías falou. Ele será chamado conselheiro, pai da eternidade, ministro da paz. Em algumas traduções, o príncipe da paz. Mas a palavra original é ministro, aquele que ministra a paz. É isso que Paulo está falando. Se você estiver andando, você tem que ministrar paz. Muita gente não vai gostar de você. Muita gente vai querer te bloquear, te cancelar. Você mantém a paz com todos. Amém, irmão. Se você não quer ouvir, amém. Eu não falo mais com você. Já falei o que eu tinha para falar. Se não gostou, tudo bem. Vou seguir meu rumo aqui. Amém? Escudo da fé. O que é o escudo? O escudo é o que protege. O escudo é o que você põe na frente para não ser acertado. Não é isso? Alguém vai te atirar alguma coisa? Você põe o escudo na frente. Mas olha o que Paulo fala. O que estão atirando em você? É tomate? É um melão? Estão dando um tiro de metralhadora? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é dardo inflamado do maligno? Língua fraudulenta, como navalha afiada, que fere. A principal arma de Satanás, estava falando antes, é a mentira, é a língua, é o engano. Ela vem como dardo inflamado, cheio de veneno. Como que ele atacou Eva? Foi com a língua da serpente. Como que ele atacou Jesus? Com a língua da serpente. É falando. Tá? Essas setas são como dardos inflamados, cheios de veneno. E não é só o Satanás em pessoa, ele manda os seus. Manda os seus enviados. Tem muito amigo seu, tem muito parente seu que está cheio de veneno de Satanás na boca. Cheio de fofoca e mentira, que sai destilando palavras do demônio sem parar. Aí a pessoa fala contra você, aí às vezes você fica bravo. Ah, não é possível, eu não vou deixar essa pessoa falar de mim, porque ela que fez, não sei o quê. Você tem um escudo, meu irmão. O escudo da fé. O que é o escudo da fé? Olha que interessante. Fé é você ter certeza daquilo que você não está vendo. A pessoa está falando mal de mim, mas eu sei que eu não fiz nada de errado. Eu tenho fé que Deus vai cuidar de mim. Jesus é quem me protege. Entre eu e o inimigo tem o Senhor Jesus. Esse é meu escudo da fé. Eu não preciso sair brigando com todo mundo que está falando mal de mim. Meu irmão, o dia que eu descobri isso na minha vida foi tão bom, tão aliviador. Abri um tempão na minha agenda, porque no começo do meu ministério, meu irmão, Satanás se levantou, mas de várias formas e mandava muita gente, todo dia tinha coisa acontecendo. Todo dia alguém me ligava, Rubens, você sabia que estão falando isso de você, porque não sei o quê, blá, blá. Aí eu corri igual um doido, porque eu estou começando o ministério, eu não posso começar queimado, eu tenho que ir lá resolver, daí eu ligava, marcava reunião, daí a pessoa que falou, tinha recebido um recado de outra, eu ia atrás da outra, a outra não queria me atender, não queria fazer reunião, porque o mentiroso, ele quer estar no oculto. O mentiroso não quer dar as caras e falar com você abertamente. Se ele mente, é porque ele já quer te ferir. Ele não quer esclarecer. Então me dava um trabalhão. Até achar a pessoa, até ver, até não sei o que, tá vendo? Eu quis fazer reunião com ele, ele que não quis, não sei o que. Chegava sexta-feira, eu conseguia resolver tudo.
Aí eu ia pro culto cansado, ó, fim de semana, rapaz, passei a semana inteira correndo atrás desse problema. Espero que todo mundo tenha entendido que eu não fiz nada de errado e tal. Um dia Deus me falou, Rubens, por que você está correndo tanto? Tenha fé, eu tô cuidando. A mentira vai cair por terra, você não precisa ficar correndo atrás de todo mentiroso, não. Deixa comigo que eu garanto. A verdade, ela permanece. A mentira tem perna curta mesmo. Ela vai cair em algum momento. Muita gente vai acreditar e tal, mas você segue firme no teu rumo. Escudo da fé levantado. Creia que eu estou cuidando disso aí. Para de se preocupar com a sua aparência em relação aos inimigos. Os inimigos vão te ver mal mesmo, todos os dias da sua vida. Acostume-se com isso. Cuidado, porque querer ser muito bem falado é raiz de orgulho. Orgulho é coisa de Satanás, não é coisa minha, não. Humildade. Deixa o povo falar. Se preocupa com a minha opinião. Você está fazendo a verdade? Você está fazendo direito? Está andando em justiça? Está ministrando o evangelho da paz? Pois então está tudo bem. Se você não fez, você não tem que ficar se desculpando lá, não. Rapaz, eu até aliviei. Minha alma ficou até tranquila. E aos poucos Deus vai realmente esclarecendo. As cobras vão sendo pisadas pelo caminho com o tempo. Simples assim, meu irmão. Você não precisa fazer nada, não. Amém? Escudo da fé. O inimigo veio com dardos inflamados. Creia que Deus está cuidando de você. Não fica indo atrás de inimigo para debater, para contender. Com o inimigo a gente não tem papo. A gente não dá trela. Porque ele te enrola na situação e você não sai da situação nunca. É isso que ele quer. Enquanto você está na situação, você não está pregando, você não está evangelizando, você está tentando resolver problema com Satanás. Você não tem nada com Satanás. Deixa ele lá falando sozinho. Amém? Tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete? Cobre a sua cabeça. Pergunta, meu irmão, quem que é o cabeça? O cabeça da igreja é Cristo. Tá? Por isso que o capacete é da salvação, porque quem nos salva é Cristo. Não é a minha cabeça, não é a minha opinião que manda em mim. Não é meu achômetro, não é minha dedução. O dia que você tiver coragem de parar de decidir as coisas da sua vida e falar, Senhor, a partir de hoje é o Senhor que decide. O Senhor é o dono da minha vida. Eu entreguei minha vida para Cristo, porque o Senhor me salvou. Então o Senhor é que toma conta da minha vida. O dia que você vestir esse capacete, onde o Cristo é o cabeça que está dentro do capacete, meu irmão, é outra vida. Serão outros olhos, porque a cabeça de Cristo terá os olhos de Cristo, terá o nariz de Cristo, terá os ouvidos de Cristo, a boca de Cristo. Você será nova criatura, os seus sentidos serão de Deus, você terá a percepção do caminho mau. Sua boca falará palavras santas, palavras de Deus. Sua visão será espiritual, você olhará além da aparência. O capacete da salvação é isso, eu estou preocupado em salvar. Não estou preocupado em julgar, meus olhos espirituais estão abertos. O capacete está protegendo a minha vida espiritual, a minha mente, os meus olhos, a minha forma de pensar. O Salvador está em mim. Ele é o meu cabeça. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não tem problema andar com rico e não tem problema andar com pobre. Porque ele não se preocupa com o julgamento desse mundo. Ele prega por onde ele vai. A boca dele está aberta falando do reino dos céus todo dia. O capacete da salvação é isso. É você permitir Cristo ser o seu cabeça, porque ele é o seu salvador. Amém? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Viver do Espírito é isso. Não vivo mais em mim. Cristo vive em mim e Cristo é cheio do Espírito Santo. É isso que o João Batista falava. Eu batizo com água, mas depois de mim vai vir o Cristo, o Messias, que ele vai batizar com o Espírito Santo. É por isso que Jesus fala, até João Batista, ele foi o maior homem dessa terra, maior que Noé, maior que Elias, maior que Sansão, maior que Jó, maior que Adão. João Batista era o cara. Mas todo aquele que for nascido do Espírito é maior que João Batista.
Porque é pelo Espírito que se vive, é pelo Espírito que se fala. A palavra do Espírito é como espada que corta juntas e medulas. É por isso que quando chega na vindima, fala que Jesus Cristo virá como uma espada de fogo, que vencerá os exércitos. Mas quando você entende que a espada é a língua de Jesus Cristo, que é o que ele fala, você vai perceber que Jesus não vai precisar bater em ninguém. Quando ele chegar diante de Satanás e dos demônios na vindima, no final da grande tribulação, para instaurar o seu reino eterno, o seu reino milenar nessa terra, ele só falará com a sua boca. E Satanás e os demônios serão derrotados. Ele não vai precisar dar um soco. Porque a boca dele é uma espada. A língua dele é a espada que profere palavras de Deus. Palavras de autoridade. Por isso que a gente fala para o demônio, sai em nome de Jesus, ele sai. Está amarrado em nome de Jesus, ele fica preso. A palavra do Senhor tem poder porque ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Quando você estiver em espírito, cheio do Espírito, o que você vai falar é em espírito. E o Espírito tem poder e autoridade sobre o mundo espiritual. Porque é o Espírito do próprio Deus, aquele que pairava na origem, antes da criação do mundo, pela face das águas em Gênesis 1. É pelo Espírito de Deus que todas as coisas foram criadas. É pelo Espírito que Jesus caminhava nessa terra. É o Espírito quem vivifica. Se você falar em Espírito, meu irmão, milagres acontecem. Sua oração vai curar. Sua oração vai quebrar cadeias. Sua oração vai converter pessoas, porque é o Espírito quem vai convencer. Amém? Essa é a armadura espiritual que eu e você temos acesso. Tá? Ele termina no 18 falando de oração de súplicas, orando em todo o tempo espiritualmente, ou seja, aquela oração espiritual que eu sempre falo, que está na sua mente. Vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Você cheio da armadura do Espírito, reunido com seus irmãos, orando sem parar, incessantemente, se unindo todo dia, meu irmão, como que o inimigo vai te pegar? Ele corre de você, é isso que aconteceu. Os apóstolos chegavam, os demônios saíam correndo da presença deles. É assim que será a sua vida se você seguir essa cartilha aqui. Se reveste da armadura de Deus, que Satanás ele foge de você literalmente. Ele fica com medo de você. Porque você está revestido da armadura de Deus, não tem infiltração, não tem como ele chegar, ele não vê brecha aí. Amém? Quando for orar, ore por isso, Senhor, me reveste da sua armadura. Mas você percebe que todas as coisas eu fui dando exemplo para você ver que são coisas práticas que a gente vai fazendo. A oração é o final, Senhor, estabelece isso em mim, me faz lembrar, perdão pelos meus pecados, eu menti, me ajuda a resolver isso, tal. Mas se você fizer na prática, isso aqui não tem brecha para Satanás. Amém? A gente está nos últimos dias, meu irmão. Você precisa resistir é pouco tempo, poucos meses, tá? Nossa vida nessa terra está chegando bem ao fim. É tempo de ficar feliz, é tempo de se revestir na armadura de Deus e resistir até o último dia. Segurar firme, salvar o máximo de gente que a gente puder. A gente não vai conseguir salvar ninguém se a gente estiver em pecado. Então revista-se da armadura de Deus em nome de Jesus. Vigia, mantenha-se em oração e corre atrás de vida. Viva seus últimos dias nessa terra ganhando almas para Cristo, enchendo o teu galardão, suas riquezas lá no céu, para onde nos encontraremos em breve. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para encerrar? Senhor, obrigado, Pai, por mais essa palavra, essa ministração do Senhor. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque sem Ti nós não teríamos nada o que compartilhar com nossos irmãos, Pai. Obrigado porque é o Seu Espírito, é o Senhor quem ministra. Obrigado por ministrar aos nossos corações. Como a irmã falou, são palavras para nós que estamos aqui carentes do Senhor, precisando do Senhor. Os dias são maus, os dias ficarão ainda piores, precisaremos ainda mais do Senhor, ainda mais dessa armadura espiritual
para que resistamos às astutas ciladas do maligno. Obrigado, porque é o Senhor quem nos reveste, é o Senhor que nos dá essas armas, é o Senhor que nos explica como usar, é o Senhor o chefe dos exércitos, o Deus dos exércitos, o general da nossa batalha. Somos os teus soldados, Pai. Nos ajuda a sermos soldados santos e irrepreensíveis, que lutam, Pai, sem desistir, que vigiam a tempo e fora de tempo, que não abaixam a espada, que não abaixam o escudo. Nos torna, Senhor, esses soldados do teu exército que vão à frente da batalha, que não se escondem, mas abraçam a guerra, porque sabem que há pouco tempo. Não queremos apenas ser salvos, Pai, não queremos apenas ser santos, queremos ser instrumentos, soldados para a santificação de outros, para a evangelização de outros, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus. Ainda há muitas pessoas a quem amamos que ainda não te encontraram, Senhor. Nos dá a brecha, nos dá a situação, nos dá a vitória nessas batalhas, Senhor, em nome de Jesus, para que muitos ainda sejam salvos ao Senhor. Te pedimos porque é do Senhor que vem todo o poder, toda a honra, toda a glória, Senhor. Nada vem de nós mesmos, tudo vem do Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor já nos antecipou a vitória. Aquele que está em ti é mais do que vencedor em todas as batalhas. Obrigado por isso, Senhor. Porque Satanás sabe que já está derrotado. Nos ajuda, Pai, a abrir os olhos de mais irmãos, para que façam parte dessa vitória, que saiam dessa derrota e façam parte do time que ganha. Em nome de Jesus. Cuida de nós, cuida da nossa vida, cuida do resto dos nossos dias, Pai. Cuida da nossa noite, cuida dos nossos familiares. Em nome de Jesus, porque precisamos de ti. E obrigado porque podemos confiar, porque o Senhor realmente cuida. O Senhor não dorme, o Senhor não descansa. O Senhor é Deus soberano que está sempre atento, cuidando dos teus filhos. Obrigado, Senhor, porque contigo temos uma boa noite de sono, temos um dia de paz, temos um dia de vitória. Seja conosco hoje e eternamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te pedimos e te agradecemos. Amém.